Fala galera, tudo bem? Dando início ao episódio número 127 do podcast Sessão às 6. Pra quem não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro e pra quem me conhece, bem-vindos de volta. Hoje vamos conversar sobre o mais novo filme do Brad Pitt, Trem Bala, ou Bullet Train, atualmente em cartaz nos cinemas. Para facilitar para os ouvintes que ainda não assistiram ou que estão em dúvida se vale a pena conferir ou não, a discussão será sem spoilers, beleza? E lembrando que o papo não acaba por aqui, muito pelo contrário, continua lá no Instagram, @sessãoàs6, com seus comentários, impressões. Então não se esqueçam de nos seguir lá também para ficar por dentro do que ainda está por vir. Vamos dar início, como sempre, pela sinopse. Espero que gostem. Em um trem-bala indo rapidamente de Tóquio a Morioka, acho que pronunciei certo, 5 assassinos profissionais descobrem que possuem o mesmo objetivo. É dirigido por David Leitch, bem reconhecido por dirigir ou produzir filmes como Deadpool 2, Atômica, o primeiro John Wick, entre outros. Também é baseado no romance japonês Maria Beetle, mas publicado em inglês como Bullet Train, ou Trem Bala, né, do autor Kotaro Isaka, também não sei se eu pronunciei certo, e, como já falei, né, já está em cartaz nos cinemas. Gente, eu passei a semana toda na dúvida sobre qual filme deveria falar, se era esse ou The Gray Man ou O Agente Oculto da Netflix, porque os votos de vocês lá no Instagram entre esses dois filmes foram bem parecidos. Aí, beleza, né? Comecei a semana vendo The Gray Man em casa e fiquei surpreso como não é divertido. É muito pouco divertido aquele filme. Nossa senhora. Mesmo com bons elementos, bons atores, eu já conseguia me imaginar falando mal dele se fizesse um podcast, sabe? E, sinceramente, não ia ser nem divertido pra vocês, nem pra mim. Aí, dei uma chance pra Trem Bala, né? Por causa disso, que também estava com expectativas bem baixas pelas críticas negativas, mas que, ao contrário de Gray Man, me divertiu bastante e me trouxe muita coisa interessante para discutir com vocês, começando pelo roteiro. Então, bora lá. Sendo bem sincero, nos primeiros 15, 20 minutos, eu não estava entendendo muito bem o que esse filme estava tentando fazer. Porque começa com vários personagens e você não sabe nada de ninguém e fica por isso mesmo por um tempo. E você já começa a se questionar, né? Meu Deus, será que vai ser ruim? Será que vai ser ladeira abaixo a partir daqui? Porque o começo mesmo é bem aleatório. Pelo menos é isso que a gente pensa imediatamente. Mas felizmente, e com certeza vou repetir isso mais vezes mais tarde, é um filme que fica melhor com o tempo. Quando você dá espaço para o roteiro se explicar e ele tira proveito desse espaço, o público já consegue respirar mais aliviado por perceber que eles têm sim uma história para contar. Várias histórias, na verdade, de várias pessoas bem diferentes que aos poucos vão se cruzando e lentamente fazendo parte de uma única narrativa. Mas até isso acontecer, até virar uma única narrativa, eu ficava meio perdido porque eles nunca revelavam tudo de uma vez, sabe? E como são muitos personagens, aí eram vários pedaços de informações de várias pessoas em um período de tempo meio curto, então vez ou outra eu ficava meio perdido, e quando eu achava que ia ser assim até o final, o filme me surpreende mais uma vez com um roteiro cada vez mais claro na medida que avança. Por isso que eu falei que vai melhorando com o tempo, porque chega um ponto que você se sente seguro do que tá vendo e fica bem mais fácil de aproveitar o filme por causa disso. Confesso que pra mim levou um tempo, mas vai de cada um, né? Alguns de vocês podem ter entendido tudo desde a primeira cena e outros mais lá pro final ou não ter entendido nada. Na minha experiência, ele começa confuso, sem necessidade de te explicar nada de imediato. E fica assim por um tempinho, como eu falei, até você perceber a construção narrativa que está sendo feita. E daí em diante não só vai ficando mais divertido de assistir, mas também fica mais fácil de prestar atenção nas outras coisas. Pelo menos foi o meu caso, né, que estava avaliando. Tô falando dos personagens, os atores, o quão carismáticos eles são, a estética, enfim, esses outros fatores que inclusive vamos discutir com mais detalhes daqui a pouco.
Mas sabe outra coisa que deixa o filme bem mais divertido de ver? É que ele sabe exatamente quando se levar a sério e quando não. Quase todas as cenas cômicas não aconteceriam em um cenário realístico. Mas isso é claro, sabe? Isso é óbvio. Não é como se o diretor quisesse que o público acreditasse em tudo. Ele sabe que é um filme. E nós também. E muito da graça vem disso. Rir do filme e não com ele. E o roteiro transformar isso na sua zona de conforto é, de certa forma, inteligente. Eu não preciso nem explicar, porque vocês com certeza já viram filmes que não se levam a sério, né? Mas aí é que tá. Filmes que não se levam a sério nem por um minuto podem ser um grande problema, porque se tudo virar piada e não houver consequências, qual é a questão, né? Pra que se importar com os personagens se nada importa? Se nem o diretor leva a história a sério, então por que nós deveríamos? Mas David Leitch, sabendo disso, resolve esse problema, por exemplo, trazendo personagens mais sérios, com uma carga dramática maior, o que ajuda bastante, são menos cômicos e na hora faz sentido, né? Faz sentido na história. E outra coisa também são as consequências. Há muitas consequências aqui, sejam pelas decisões dos personagens ou nas cenas de luta, muita gente morre. Gente, muita gente morre. Ou seja, mostrar isso também é uma maneira do público perceber que não é só piada, que você tem motivo sim para temer pelos personagens e por aí vai. Então, conciliar esses dois aspectos foi muito bem feito, eu gostei. Agora, sobre a parte mais técnica, começando aqui pelas cenas de ação, tá bom? Como deve ter dado para perceber pelos exemplos que eu dei quando estava falando do diretor, dá para ver que o cara curte produções com lutas coreografadas, várias sequências de ação. E sim, aqui não é diferente. Tem bastante ação, que no geral é bem bom, são sequências bem boas. Não digo que estão no mesmo nível que John Wick, por exemplo, mas realmente, entre em bala, algumas são melhores que outras. O padrão de qualidade de uma sequência nem sempre se mantém quando seguimos para a próxima, infelizmente. Mas mesmo assim eu gostei e foi o suficiente para me manter interessado. Então não tenho muito do que reclamar quanto a isso. Achei uma escolha legal associar a violência com humor. Tem várias cenas cômicas não verbais e é aí que muitas cenas de luta entram. Porque a coreografia junto com os atores vendem isso muito bem, essas cenas cômicas mais visuais. Então, gostei. Sobre os efeitos especiais, olha, sendo bem sincero, no terceiro ato tem muita tela verde, bastante computação gráfica, porque a história, naquele ponto, quer aumentar os riscos e as explosões, e parte disso não me incomoda. Mas tem uma parte, literalmente no final, que eu me peguei pensando, realmente, CGI fortíssimo, né? Mas assim, nada que me tirasse da proposta do filme. Como eu falei, é bem divertido. Agora, sobre a direção de arte e o design de produção, nossa, muito bacana. Pela história quase se passar dentro de um trem, se esses departamentos não ousarem, não forem criativos visualmente o suficiente, é muito fácil chegar em um momento em que o público simplesmente já se cansou de ver o mesmo cenário. Mas, pelo menos na minha experiência, isso nunca aconteceu. É um filme bem colorido, com bastante neon, com as cores vindas dos figurinos. Por exemplo, tem uma sequência na parte do bar/restaurante, com um monte de objetos, produtos coloridos. Ou seja, o filme tem muitas oportunidades para agradar com cenários, filtros, locações e consegue fazer isso até o fim. E sem contar que o filme, mesmo sendo hollywoodiano e com atores hollywoodianos, possui traços muito fortes com produções japonesas. Não só por ele se passar no Japão, mas também o formato do filme permite que ele tenha tecnicamente traços de produções japonesas. Não só em locações, mas o modo como o resultado final se apresenta, principalmente nos aspectos mais visuais e técnicos, você percebe que tem sim influências bem asiáticas e que são muito bem-vindas, ajudam muito na personalidade do filme.
Outra coisa que ajuda é o dinamismo. Mesmo passando bastante tempo no trem, a edição do filme é muito prática, muito rápida, com flashbacks, várias histórias de origem em várias partes do mundo. Então a edição e montagem trazem uma dinâmica bem-vinda, de forma que nunca fica chato, sabe? Você sempre vai ter o que olhar e, comercialmente falando, estrategicamente, é uma escolha bem esperta. Agora, sobre os personagens, Brad Pitt interpreta Joaninha, um espião / assassino com uma onda louca de sorte e azar, que sempre o acompanha. Mano, eu não lembro do Brad Pitt ser tão engraçado, sério. Aqui ele tá ótimo. Eu demorei um pouco pra me apegar ao seu personagem, mas o carisma também vai sendo mostrado cada vez mais com o tempo. E chega uma hora que não tem como negar, o cara é bom demais. O fato do Joaninha ter uma maré de azar e sorte toda hora dá a oportunidade pro roteiro fazer muita coisa. E não só o roteiro, pro ator também. Ele vende tudo muito bem. E é um exemplo daquilo que eu falei agora há pouco, do roteiro não se levar sempre a sério e tirar proveito disso. Grande parte desse aspecto vem diretamente do personagem do Brad Pitt. Outra coisa também é que interpretar um cara com uma profissão tão violenta, mas que tá tentando levar a vida de forma mais leve, mais zen, com citações de figuras inspiradoras e motivacionais. Nossa, eu adorei. Era um lado dele que nunca enjoava. Adorei. E saindo da sala de cinema, percebi que eu ia amar se Brad Pitt fizesse mais filmes de comédia. Tenho certeza que eu ia curtir. Seguindo aqui com Joey King, que é Príncipe ou Prince, uma jovem assassina britânica. Escolhi mencioná-la aqui não porque eu amei a personagem nem nada, mas sim porque todas as críticas que eu vi do filme, mesmo antes de assistir, que não foram muitas, mas mesmo assim, falavam muito mal da atriz. Sim, é a mesma da trilogia da Barraca do Beijo e mais outras produções de romance adolescente da Netflix que muitos de vocês amam odiar, mas me surpreendeu como sua performance aqui foi mal recebida. Seguinte, esse é o primeiro filme com ela que eu assisto, que eu saiba, e é bem óbvio que ela tá interpretando uma personagem, sem entrar muito em detalhes, interpretando alguém estrategista e manipuladora. Mas no fim das contas, acredito que ela fez isso muito bem. Agora, se a personagem é mal aproveitada ou mal escrita, aí já é outra coisa. Mas pra mim, a atuação dela condiz muito com a proposta e o formato do filme que eles queriam lançar. Se eu tivesse algum problema com ela, o que não foi o caso, seria com o modo como sua personagem é escrita. Talvez pudessem ter feito de uma forma mais interessante, mais carismática talvez, apelando um pouco mais pro público, não sei. Mas comparando com o resto do elenco, e que estamos falando de uma história violenta, divertida e boba ao mesmo tempo, pra mim ela é uma boa adição pro elenco. Não entendi as críticas à atriz, algumas pessoas pareceram levar muito pro lado pessoal. Inclusive, se você é uma delas, por favor, explique seu ponto de vista lá no Instagram, que eu adoro ver outros pontos de vista. Então, assim, como eu falei, não entendi as críticas à atriz, mas também, repetindo, esse é o primeiro filme com ela que eu vejo, então não sou a melhor pessoa para falar do seu histórico de trabalho. Mas, seguindo aqui com Aaron Taylor-Johnson e Brian Tyree Henry, eles estão ótimos como os gêmeos Tangerina e Limão. A dinâmica dos dois é muito boa, o Limão provavelmente é um dos meus personagens favoritos, mas queria destacar mesmo as menções honrosas que vão para as cameos, né, as participações especiais. Olha, se você for assistir esse filme, eu rezo para que ninguém estrague essas surpresas para você. Teve um ator que postou assim que o filme saiu, mano. Um dos atores que tava fazendo participação especial, ele postou, no dia que o filme saiu, postou no Instagram as participações especiais dele. Eu literalmente peguei spoiler do próprio ator que fez o filme. Eu fiquei muito chateado. Mas enfim, eu não esperava que esse filme tivesse tanta celebridade fazendo uma ponta aqui na história. Óbvio que eu não vou dizer quem são, pra não estragar a surpresa, né? Como eu falei, é um podcast sem spoilers. Mas se você assiste a filmes hollywoodianos com frequência, mesmo que não tenha decorado os nomes, mas o rosto deve dar pra reconhecer.
Ao todo, que eu me lembro, são 5, mas posso estar errado. Mas teve um em especial, um cara bem famoso, que se você piscar o olho, você literalmente perde a aparição dele, porque é uma cena super, super rápida. Mas por estar diretamente conectado com a narrativa, por ser alguém relevante, bem relevante para a história, eu fiquei chocado. E por ser um ator famoso, que em nenhum momento eu esperava vê-lo no filme, eu fiquei de boca aberta, cara. E daquele momento em diante a experiência ficou muito mais divertida, não só por isso, mas porque naquele ponto todo o mistério já havia sido desvendado, então já dava pra entender tudo, sabe? O filme te dá bastante ação no final pra dar tempo de você processar tudo o que eles deram da história, sabe? Ao invés de revelar tudo e depois acabar. Entende? Você consegue curtir um pouco mais da aventura, mesmo depois que todas as informações são dadas, o que foi uma ótima escolha. Certo, agora seguindo com o orçamento e bilheteria, de acordo com os sites Box Office Mojo e Wikipedia, Trem Bala custou entre 85 e 90 milhões de dólares para ser feito, e até o presente momento arrecadou mundialmente mais de 120 milhões de dólares. Olha, pelos padrões da indústria, era esperado que conseguisse arrecadar bem mais do que isso, pelo diretor conhecido, pelo Brad Pitt estrelando e mais um monte de gente famosa e talentosa no meio, era de se esperar que conseguisse atrair mais pessoas, um público maior. Mas até o momento, mesmo sendo uma quantia ok, poderia ser ainda melhor. Não sei se a culpa disso é da pandemia ou se as pessoas se decepcionaram vendo pela primeira vez e não quiseram ver uma segunda ou terceira. Ou talvez as pessoas viram as críticas e pensaram, eu posso esperar até ele chegar no streaming, né? Enfim, tem muitos fatores que podem estar envolvidos. Mas por falar em streaming, gente, eu juro que eu pesquisei, mas não achei uma previsão de quando vai estar disponível no catálogo de algum serviço. O chato também é que a Sony, responsável pelo filme, não tem um serviço próprio, né? Então eu nem posso falar, gente, não sei quando vai lançar, mas uma hora vai chegar no serviço X da Sony, sabe? Não, nem isso eles têm. Então provavelmente eles vão fazer algum acordo com os serviços que já existem, né? Tô falando da Netflix, HBO Max, Amazon, enfim. Então até o final desse ano ele deve estar no catálogo de algum desses, com certeza. No geral, Trem Bala ou Bullet Train foi uma boa surpresa que valeu a pena ver no cinema, que mesmo com expectativas baixíssimas, críticas bem mistas e um começo bem sem sal, definitivamente é o tipo de filme que vai ficando mais interessante e principalmente mais divertido na medida que você continua assistindo. É uma ótima escolha para quem curte filmes de ação e apesar de algumas sequências serem melhor coreografadas que outras, tem muitos personagens legais para acompanhar, tem um mistério que pode parecer confuso, mas que no fim das contas consegue ser bem fechado, na medida do possível, bem redondinho. A comédia é bem presente, algumas cenas cômicas funcionam, algumas nem tanto, mas apesar disso, consegue fazer o mais importante, que é te divertir. Claro que vai de cada um, mas você misturar a ação, elementos de comédia e um mistério interessante, o resultado me divertiu, valeu a pena e recomendo sim que quando vocês puderem ou tiverem um tempo e quiserem procurar algo para assistir, ou se simplesmente se interessaram por alguma coisa que foi dita hoje, deem uma chance, tá bom? Eu encorajo. Fãs do Brad Pitt também devem adorar esse filme, ele tá muito bem, apesar de não aparecer tanto quanto deveria, já que ele é o protagonista, mas ele tá bem engraçado. É bom vê-lo de novo nos cinemas, fazia um tempo. Inclusive eu acho que ele vai se aposentar, né? Acho que mencionou isso em alguma entrevista, mas enfim, fãs desse ator não devem se decepcionar. E se vocês são bons em reconhecer atores famosos de grandes filmes, também vão se divertir aqui. Olha, no geral mesmo, era isso que eu tinha para dizer sobre o filme. E quero saber de vocês que ainda não assistiram. Esse podcast fez alguma diferença? Mudaram de ideia? Vão dar uma chance? Tem tanta coisa saindo, né? Nos cinemas, no streaming, que chegou um ponto que a gente tem que aceitar que vamos ter que deixar passar um monte de coisa. Mas enfim, está dada a indicação. E por favor, me contem o que acharam do filme ou do podcast no Instagram, @sessãoas6. Lucas, mas eu só me comunico por e-mail.
Ora bolas, não seja por isso, temos o e-mail também, podcastsessãoas6@gmail.com. Me mandem o que quiserem, sugestões, elogios, críticas, dicas de filmes, de quadros pro podcast, vocês que sabem, tá bom? Então se liguem. Se conhece algum fã do Brad Pitt ou de algum dos atores presentes aqui no filme, ou de filmes de ação no geral, manda esse podcast pra ele, pra ela, que qualquer compartilhamento ajuda demais o Sessão às 6 a crescer e alcançar mais pessoas, beleza? Vou ficando por aqui. Se meu cronograma estiver certo, próxima semana teremos convidados, se não agora, então nas próximas semanas, mas fiquem atentos, tá bom? Um beijo e um abraço a todos e todas e até o próximo episódio. Tchau!